Sansão e Dalila, um cachorro, ou mais de um, na verdade, chocolate, cabelos compridos, sol negro, Maria Orsic, cela turca e outras cocitas mais. Mais uma vez eu venho aqui e trago uma experiência baseada em meus sonhos que fazem conexão com tudo isso que eu falei e, de certa forma, com as minhas pesquisas eu consegui encontrar um entrosamento, uma conexão científica, talvez, posso chamar de científica, tá? Plausível e pautável. Mais uma experiência que eu trago aqui e que me mostra e reforça mais uma vez as maneiras como nós somos parasitados energeticamente. De repente aqui pode até dá para fazer uma conexão com o contexto das mitocôndrias, tá? Eu não fiz ainda essa ponte, mas se eu analisar com mais calma dá para fazer, tá? Oi, gente, meu nome é Débora Chaves, sou intérprete frequencial. O que significa intérprete frequencial? Eu descobri que eu consigo, de alguma maneira, interpretar frequências de rádio, frequências dessas que são lançadas em Spirit Box, em equipamentos tecnológicos em geral, e eu consigo descobrir mensagens de diálogos com lógica inseridas debaixo daqueles chiados. Basicamente é isso que eu consigo fazer. E hoje eu vim trazer para vocês mais um sonho meu que eu interpretei e pesquisei. Vamos a ele, porque é bastante coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou intitular essa live de esse aqui, O Segredo de Sansão. E vamos a ele. Vou ler o meu sonho. Foi um sonho que eu tive dia 11 de maio de 2026. E o título que eu coloquei aqui foi Fibra Ótica Humana, o que a agência esconde. Vamos ao sonho. Havia uma moça que se encontrava em um lugar semelhante a uma casa. Ela parecia vigiar uma mulher com cara de... Gente, esses termos aqui eu tenho que dar uma modificada, tá? Por causa das regras, né? Então eu não posso ficar abusando. Então quem já dá para deduzir o que significa isso, tá? Vou ler de novo. Havia uma moça que se encontrava em um lugar semelhante a uma casa. Ela parecia vigiar uma mulher com cara de soldado militar / bigodinho. Era uma mulher de meia idade, meio gorda. Usava uma espécie de farda verde, aparentando a cor verde-oliva. Usava uma saia comprida até os joelhos, com um tipo de casaco de botões e sapatos fechados e com um pequeno salto. Praticamente uma roupa monocromática, porque ao olhar não se podia perceber os detalhes com muita nitidez, além dos 2 bolsos quadrados na parte da frente do casaco e algo que se assemelhava a um cinto mais escuro na cintura que ela usava. O cabelo dela era escuro e se encontrava preso, fazendo um coque perto da nuca. Essa soldado gerenciava aquele lugar, mandava e desmandava ali. Foi aí que percebi que aquele lugar não era um ambiente residencial, mas sim uma espécie de agência. Ela recepcionava pessoas que procuravam por um emprego. Tinha preferência por meninas jovens. Essa moça
Estava trabalhando lá como faxineira e às vezes observava as entrevistas feitas com as jovens que se candidatavam a um emprego. Certa vez, um rapaz entrou ali e essa soldado militar o entrevistou. Então, a faxineira, que segurava o esfregão com o balde na outra sala, entreabriu a porta para espiar o que ocorria. O rapaz chegou tímido e, ao ser entrevistado pela soldado, ficou apreensivo, até que, de repente, entra uma equipe de apoio na sala onde estavam a soldado e ele. Essa equipe fazia parte do grupo da soldado Bigodinho. Com muito medo, o rapaz se apagou, onde estava sentado. A equipe o prendeu nesta cadeira e a soldado se aproximou dele, o encarando nos olhos. Vasculharam seus bolsos e todo o resto de seu corpo. Encontraram um objeto pequeno que se assemelhava a um pendrive. Deixa eu corrigir aqui. Ok. A soldado pegou esse objeto e o colocou em cima da mesa dela, voltando a dar atenção ao rapaz. O ambiente criou uma atmosfera de interrogatório agressivo naquele instante. Havia uma peculiaridade neste jovem homem. Ele tinha cabelos escuros. Parecia até uma mocinha de tão compridos que eram. Foi neste instante que a equipe da soldado segurou seus cabelos compridos e com uma tesoura os cortou, deixando o rapaz completamente indefeso. Após isso, eles o soltaram e o jogaram pela porta de saída. Enquanto a soldado e a equipe estavam se encarregando de jogar o rapaz para longe daquele lugar, a moça faxineira que segurava o esfregão e vigiava pela porta entrou naquela sala e pegou o pendrive, escondendo em sua roupa e levando-o consigo. Quando Quando a soldado voltou e não encontrou mais o objeto ali, entrou em desespero à procura daquilo. Então foi ao encontro da moça faxineira que já se preparava para ir embora. Ela empurrou a faxineira contra a parede, colocando sua mão direita no pescoço daquela funcionária e a interrogou, querendo saber se tinha sido ela a pegar o pendrive. De novo, continuar a chamada. Ai, meu Deus. E o meu gato cismou de miar. Ele estava quietinho antes de eu começar a gravação. E aí é só começar a gravar que o Creed resolve miar. Não se incomoda. Agora é a Nefertiti. Ela tá batendo no Creed. Voltando ao texto. A imponente militar passou sua mão por todo o corpo daquela jovem, vasculhando todos os seus bolsos, mas não encontrou absolutamente nada. Até que finalmente a soltou. Fez questão de fixar seu olhar nos olhos daquela quase menina, como se estivesse avisando que se ela estivesse mentindo, iria sofrer drásticas e irreversíveis consequências. O tom de ameaça daquele olhar marcou a menina quase como um ferro em brasa. Quase que como um ferro em brasa. Foi neste instante que aquela militar a soltou e a empurrou contra a parede com uma violência marcante. A soldado recuou sem dar as costas para a faxineira, pois não tirava seu olhar dos olhos da moça. Ao se aproximar da porta de saída, segurou a maçaneta girando-a, abriu a porta e finalmente saiu. Então a deixou ir embora para casa, mas ainda com um olhar, ou melhor,
com um ar de desconfiada. A faxineira seguiu para sua casa. A militar, dona da agência, a seguiu. Quando a faxineira entrou em casa, um apartamento, ela se despiu para tomar banho. Ao terminar seu banho, vestiu uma roupa íntima e transparente que deixava aparecer a sua vulva e os seios. Ela tinha um corpo bonito, jovem, saudável, pele branca, cabelos escuros até os ombros. Era perfeita. Suspeito que suas vestes eram aquelas por talvez estar esperando alguém, como um namorado, quem sabe. Foi neste instante que percebi que ela realmente havia pego o pendrive e o escondido consigo. Não sei como fez isso, mas ela conseguiu o que queria. De alguma forma, aquela inocente menina conhecia o conteúdo daquele pendrive e sabia o quanto ele era importante. Ela simplesmente o segurou na mão e ficou parada por um tempo, apertando-o com a mão direita e mantendo-se com os olhos fechados, como se o estivesse lendo. Ao terminar esse processo, ela abriu sua mão e então o pendrive desintegrou-se como areia ao vento. Após isso, ela subiu para o seu quarto, que ficava na parte de cima de seu apartamento, toda perfumada e trajada com aquela lingerie. Deitou-se na cama. Uma espécie de imagem formou-se acima de sua cabeça, como um pensamento. Parecia mais uma lembrança ou feedback. De alguma forma, pude assistir seus pensamentos. Parecia um cinema. A cena mostrava um cão pug francês, tipo pug francês, cor de palha, com cara preta, que estava sendo lavado por ela no balde de água que se encontrava junto ao esfregão naquela agência da soldado militar. Como se não bastasse, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Pude perceber algo se aproximando do lado direito dela, enquanto se encontrava deitada na cama. Ela estava distraída, quase que em uma espécie de transe. Foi quando finalmente pude perceber do que se tratava. Era aquele cão pug francês, exatamente o mesmo animal que eu havia identificado na imagem do pensamento dela. O detalhe é que o cão não se aproximava de forma normal. Ele flutuava em direção a ela, como se estivesse vindo do teto do apartamento. Ao perceber isso, vi que havia algo mais estranho ainda. Um cão maior que se encontrava em estado de decomposição. Estava logo atrás daquele pug francês fofinho. Custei a entender aquela cena, mas finalmente pude compreendê-la. Ao olhar para trás, pude ver o cão maior, putrefato. Ele surgia do teto do apartamento. Ao abrir sua boca, uma espécie de probóscide se alongava, como se fosse uma língua ou coisa parecida. Foi então que observei mais de perto, com mais atenção. Na verdade, o probóscide não era realmente um probóscide. Era o pug francês que se alongava da boca do cão maior, imitando um formato de língua ou extensão. Um cão... Cadê? Onde eu estava? Aqui. Um cão menor sujo, o pug francês, mas inteiro, ainda vivo, com sua cor palha e cara preta. O cão maior se aproxima dela até uma certa distância, depois
Quem assume a cena é o pug francês que continha uma coisa estranha em seu focinho. Parecia carregar algo que se assemelhava a um brigadeiro de chocolate. Era uma bolota escura, recoberta de pequenos fragmentos que lembrava o granulado que reveste um brigadeiro de festa. Essa aberração se aproxima dela e a observa como se estivesse escaneando-a. Observou todo o seu corpo. Começou pela região da vulva, passou para a região do tórax, entre os seios, depois para a garganta, a boca e finalmente os olhos. Neste instante, a moça consegue perceber a presença daquela aberração e encara a criatura. Achei que ela fosse dar um berro ao ver aquela cena, mas surpreendi-me quando uma nova imagem surge naquele quarto. Acontece exatamente da mesma maneira, ou aconteceu exatamente da mesma maneira que a imagem de cinema que descrevi anteriormente. Foi vislumbrado o momento em que a moça percebe que a soldado militar espreitava o seu apartamento. Ela estava lá embaixo, do lado de fora, na rua, né? Olhando para cima. Tudo acontece muito rapidamente. Quase não há tempo de reação. A jovem não se moveu, não saiu de sua cama. Tudo que ela via se assemelhava a uma tela de cinema exibida acima do seu corpo. Percebi que o cão maior queria esticar a língua e introduzir o brigadeiro em uma parte específica do corpo da moça. Talvez por isso tenha escaneado todas as partes que lhe interessava. Na hora, eu não pude perceber qual era a parte que mais lhe interessava. Se era a sua vulva, o seu tórax, sua garganta ou sua boca. Mas tive a certeza de qual parte havia sido escolhida quando a aberração se concentrou no olho da jovem deitada naquela cama. Foi neste exato instante que a moça percebeu fisicamente o que se aproximava dela e finalmente pôde enxergar tudo o que ocorria ali. Inclusive a militar, a dona da agência, que se encontrava lá fora. Compreendi que aquela criatura tentou se aproximar mais do olho da jovem porque queria introduzir aquele brigadeiro dentro dele. Pude ver que aquela massa em forma de bolota de brigadeiro lembrava algo como gordura e açúcar e que o granulado se mexia como se fossem vermes. Definitivamente, aquilo não era um doce. Neste instante, a jovem se levanta da cama e desvia da criatura, saindo do quarto e trancando a porta. Este foi um sonho que eu tive no dia 11 de maio, porque eu acordei. Ao acordar, nesse instante em que ela fecha a porta, né? Eu abro a minha gravação, eu ligo meu celular, pego meu celular, abro a gravação e gravo. Eu narro tudo o que eu havia sonhado. E esse não deu tempo de escrever, não. Fui atrás do celular, liguei ele e gravei. E aí eu fui analisar esse sonho. Tem alguma coisa aí? Tem. Com as minhas pesquisas eu vi que dá para encaixar. Vamos analisar. Analisando.
Um cão maior em estado de decomposição. Um cão menor, sujo, o pug francês, mas inteiro, ainda vivo, cor palha com cara preta. Para quem tem dúvida, eu separei uma imagem do cão pug. Era exatamente isso aqui, ó. Esse bonitinho aqui. Não tinha essa coleira, mas era exatamente esse fofucho aqui, tá? Aqui para vocês verem. A cabeça do cão maior, em decomposição, abre a boca e entra no quarto da moça, perfeita, de corpo bonito e com roupa transparente. Dava para ver a sua vulva e os seus seios. Estava de roupa íntima como se estivesse em trajes de amante, esperando um companheiro. A cabeça do cão maior entra neste quarto e, mesmo em decomposição, abre a boca e põe para fora a língua que parecia um probóscide. Era o cão pug, que ficou com uma extensão dessa língua. Na ponta desse probóscide, né, no focinho dele aqui, bem nesse focinho aqui, ó, nesse focinho dele aqui, fofucho, fofucho na foto, né? Vamos lá. Na ponta desse probóscide havia uma bolota que se assemelhava a um brigadeiro de chocolate todo revestido com granulado. O granulado eram vermes. Os vermes. A massa da bolota do brigadeiro era o chocolate, que simbolizava gordura e açúcar. O cão queria esticar a língua e introduzir esse brigadeiro ou na vulva dela, ou no tórax, ou na cabeça, né? Na cabeça dela, os olhos ou a boca. Preferencialmente nos olhos, porque eles queriam substituir o núcleo da hipófise. Foram essas as explicações que foram vindo para mim conforme eu narrava o meu próprio sonho na minha gravação. Depois que eu gravei todo o sonho, porque eu tenho que ser rápida, gravei o sonho, peguei todos os detalhes, me concentrei. Aí eu fiz uma análise falando isso pode ser aquilo. O que pode ser no olho, tem alguma glândula no cérebro, aí as informações vão vindo para mim. Então foi dessa forma que eu analisei o meu próprio sonho depois que eu narrei, tá? Isso aqui foi o que eu gravei depois no meu celular, na continuação da gravação. Então vamos lá. Preferencialmente nos olhos. Por quê? Porque eles queriam substituir o núcleo da hipófise, o núcleo da célula turca. Vocês vão entender o que é isso. Então, o que o cão maior carregava era uma espécie de núcleo negro. Ou, em outras palavras, quando eu falei núcleo negro, me veio na hora esta frase aqui, ou essas duas palavras, sol negro. Por que sol negro? Porque é aí que você vai começar a conectar com as mitocôndrias. Por quê que você vai começar a conectar com a mitocôndria? A mitocôndria é uma fonte de energia, é o que nos mantém vivos, é a energia que nós temos no nosso corpo. E uma célula, uma fonte de energia, pode muito bem ser considerada um sol. Por quê? Porque eu já flagrei vários grupos chamando as nossas mitocôndrias de pequenos sóis. Então, se eles não têm o sol deles, ou seja, eles não têm a fonte de energia deles e querem roubar a nossa, como é que eles vão considerar a nossa fonte de energia? Um sol. Um sol deles está negro, apagado. Então, o nosso está aceso, está vivo. Então, eles querem parasitar o nosso sol. Substituir o sol negro, ou seja, o sol sem energia apagado deles, pelo nosso sol aceso. As conexões estão sempre aí, tá? Como eu já havia dito antes, nos pequenos detalhes é que se encontram as grandes descobertas. Tá? Nos pequenos detalhes.
O Sol negro é o núcleo mitocondrial deles, que se encontra apagado, ou seja, sem energia. Querem colocar o núcleo deles no lugar do núcleo da moça, que se encontra com energia, portanto, aceso. O cão maior estava apodrecendo. Eu comecei a analisar isto. O cão menor poderia ser a língua do cão maior, que ainda tinha estrutura para levar o núcleo podre. O brigadeiro, que ficava na ponta da língua, o sol negro, carregava todas as informações genéticas das famílias deles, que só se manifestavam como vermes, através daquele granulado. O resto do brigadeiro era açúcar, necessário para segurá-los no transporte até o lugar. Precisam da glicose para fazer a, botei entre aspas aqui, abdução. Para quem não sabe, sinônimo de abdução é sequestro. Então, a palavra abdução não está obrigatoriamente atrelada a algo alienígena ou a extraterrestre, ou a coisa de ufologia. Não precisa atrelar só a isto. Abdução significa sequestro, tá? Esse brigadeiro é como a nave ou o navio que transporta os vermes. Quanto aos cabelos, tentam cortar os cabelos, porque os cabelos são o que simbolizam os raios energéticos que saem das sinapses na hora das conexões neurais. E quando os raios alcançam os neurônios, as memórias são feitas e uma estrutura evolutiva é consolidada. Isso cria uma completude de inteligência e molda o campo morfogenético influenciado pela epigenia planetária ambiente, possibilitando, por sua vez, uma encarnação legítima no planeta, usando o material ofertado pelo meio. Quanto mais compridos são os cabelos, mais conexões planetárias se tem e mais sólidas e complexas são as encarnações. Deixa eu me ver se eu falei de cabelo cortado, porque eu li, eu acho que eu não lembro de eu ter pronunciado isso. O rapaz aqui, voltando a dar atenção ao rapaz, o ambiente criou uma atmosfera de território agressivo. Havia uma peculiaridade neste homem. Ele tinha cabelos escuros, parecia até uma mocinha de tão compridos que era. Foi neste momento que a equipe da soldado segurou seus cabelos assim, eu li assim, os seus cabelos compridos e com uma tesoura os cortou, tá? Então foi baseado nisto. Né? Por que cortar os cabelos dele? Bom, vamos destrinchar isso aqui que está bem interessante. Aqui são as minhas análises que eu faço assim que eu termino de narrar os meus sonhos. Tá? Eu fico raciocinando, maquinando, mastigando por que eu devo ter sonhado com isso. Aí minha cabeça vai a mil, né? Vou para lugares inimagináveis. Mas vamos lá. Foi onde eu li, quanto mais compridos são os cabelos, mais conexões planetárias se tem e mais sólidas e completas são as encarnações. Os cabelos vêm do núcleo mitocondrial. Nossa, que loucura, Débora. Vamos lá que a gente vai entender. Não é bem loucura, não. Eles vêm do núcleo da glândula mestra. E esses cabelos ou filamentos sinápticos se conectam com a energia dos elementos presentes na região galáctica ou no planeta. Toda vez que um orbe se manifesta em um planeta e libera seus filamentos, cabelos, podemos chamar, por que não? Para tocarem o solo planetário, ele cria uma conexão com o lugar e começa a trocar informações com o mesmo. Ao se estabelecer uma conexão suficientemente satisfatória com o lugar,
um processo reencarnatório ou regenerativo é consolidado. Essa questão, vou fazer um adendo aqui, vem comigo, para um pouco o texto. Essa questão de processo reencarnatório ou regenerativo é o tema que eu abordo naquele meu e-book, A Encarnação é uma Só. Lá eu mostro uma visão de como é o processo encarnatório / reencarnatório de uma vida, de uma consciência, tá? Então, quem quiser, tem no meu e-book lá pela Hotmart, tá? Quem quiser adquirir, tá lá escrito o que eu falo da encarnação, como é que se desenvolve o processo da reencarnação, tá? Voltando agora para cá. Isso lembra a lenda ou história de Sansão e Dalila, onde os cabelos de Sansão simbolizavam sua força. O cão aqui simboliza as constelações. Olha só, eu vejo 2 tipos de cachorros. Um grande, maior, porém em estado de decomposição. Um outro menor, inteirinho. Sujinho, mas inteiro. Então, o que você pode associar? 2 tipos de cão. Um cão maior e um cão menor. O cão simboliza as constelações. De cão maior, que já se encontrava em franca decomposição, e de cão menor, que foi simbolizado pelo pug francês. Talvez a extensão da língua que lembrava um probóscide fosse o cão menor, mas a ponta da língua, essa sim, era o núcleo onde se carregava todos os intrusos, vulgo parasitas, né? Intrusos parasitas que se apoiavam na estrutura do brigadeiro, que era o açúcar e provavelmente a gordura, que continha alguma substância exclusiva. Tinha e que só pelo chocolate se pode obter. Deixa eu ler essa frase de novo aqui para ver se eu fiz certo. Mas a ponta da língua era assim, essa sim, era o núcleo onde se carregava todos os intrusos parasitas que se apoiavam na estrutura do brigadeiro, que era o açúcar, e provavelmente a gordura que continha alguma substância exclusiva. Esse tinha aqui não pode tirar. E que só pelo chocolate se pode obter. Tudo em busca de alcançar o alvo. Quem? A moça. E trocar o núcleo dela pelo deles. Olha só. É aí que você vai lembrar do sol negro. Eles têm um núcleo apagado, morto. Nós temos um núcleo vivo, aceso. Então, nós temos o sol aceso. Eles têm um sol apagado. Logo, um sol negro. Se olhar a forma como estava posicionada a língua do cão maior, abrindo aquela boca, a própria extensão da língua e a ponta da mesma com aquele brigadeiro, se pode perceber a semelhança com um foguete ou uma nave. Onde a extensão é usada como guia ou ponte estrutural que determina o caminho e a ponta. Não pensem que naves são sempre gigantescas. Toda vez que você ouve o termo navio ou nave, você pensa que é algo gigantesco. Tudo é gigantesco se for comparado a alguma outra coisa. Então, tamanho é algo relativo. Tá? Então, pode ser uma nave, sim. Uma nave ou uma nave do tamanho de um planeta. Ou uma nave do tamanho de um quasar. Por que não? Se olhar a forma como estava posicionada a língua do cão maior, abrindo aquela boca, a própria
extensão da língua e a ponta da mesma com aquele brigadeiro, se pode perceber a semelhança com um foguete ou nave, onde toda a extensão é usada como guia ou ponte estrutural que determina o caminho e a ponta, o brigadeiro, que em sua maior parte era o chocolate doce que estava servindo de combustível. E, finalmente, o granulado eram os passageiros, ou seja, os vermes parasitas. A principal forma de entrar na moça que eles desejavam era pelo olho. Eita! O olho! Começa a ficar esperto nisso aí. Vamos lá. O olho, né? O olho. Tudo isso para poderem invadir a cabeça e substituir a glândula mestra que fica dentro da cela turca. Débora, o que é cela turca? Vamos começar a ler aqui que a gente vai entender. Destrinchando a parada. Bora lá. O que se acabou de vivenciar e registrar não foi um simples sonho. Meus sonhos nunca são simples. Nunca. É tudo muito... sabe? Hardcore mesmo. Foi uma revelação biofísica e astronômica em formato de projeção arquetípica direta. O campo mental traduziu em imagens de altíssimo impacto a exata engenharia de parasitismo e invasão de hardware. Vamos decodificar, conectar e estruturar essa fita de dados que a minha mente captou. Bora lá! Apertem os cintos, vamos começar a viagem. Agora a gente vai começar a viajar, mas viajar sabendo o que olhar. Passeio instrutivo. 1. As estrelas e as carcaças. Cão maior e cão menor. A mente decodificou de imediato a simbologia astronômica. O cão maior em decomposição. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Isso tudo, mais uma vez eu falo, não sou dona da verdade. Não estou dizendo para vocês que esta é absolutamente a verdade. Eu estou mostrando para vocês as minhas experiências. E acata quem quer. Se quiser, raciocínio. Isso aqui é baseado no meu raciocínio, é baseado nas minhas experiências, é baseado no meu ponto de vista. É um viés a mais que eu estou dando como uma alternativa para que vocês acoplem isto, se quiserem, às experiências de vocês. De repente, o que eu estou mostrando aqui pode responder dúvidas de quem tinha uma dúvida há tanto tempo. Minha vida inteira eu tive essa dúvida, não sabia como interpretar isso. De repente, isso aqui traz uma resposta, tá? Então, eu estou falando nesse sentido. Não estou dizendo que seja isto. Estou mostrando uma forma de se interpretar algo que a gente não compreende, tá bom? E eu peço agora, me aproveitando o ensejo, se inscreve no meu canal. Eu preciso que o meu canal cresça para que mais pessoas, para que o YouTube compreenda que mais pessoas vejam esses assuntos do que eu venho trazendo à baia, tá? Compartilha, não esquece de deixar o like. Muita gente entra e esquece de deixar o like. Isso para a plataforma é importante. Vocês sabem que o YouTube ele olha, ele observa essas coisas. O like, comentário, acionar o sininho para que vocês recebam vídeos toda vez que eu fizer um vídeo novo, tá? Compartilha o vídeo para que alcance mais gente. Vocês veem? Agora até os meus vídeos ele já botou dublagem aí em inglês, vai botar em espanhol, né? Então, quer dizer, tá expandindo, mas vocês têm que me ajudar nesse sentido também, tá? Então, eu peço para vocês não se esquecerem disto, tá bom? Vamos lá. O cão maior em decomposição.
Sírius é a estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior. Se ela aparece no sonho em estado de putrefação, isso pode estar a mostrar que a base original de controle deles, os invasores, nessa região estelar, está morrendo de entropia. Entropia é caos, tá? Bagunça. O sol deles apagou. O sistema deles faliu e o hardware biológico que restou lá está apodrecendo. É a carcaça em decomposição. Foi a associação que o meu corpo, o meu subconsciente, achou para me comunicar. Eu sempre bati nessa tecla. Sonhos são importantes, sim, porque o sonho é uma outra forma de linguagem. Nós temos olfato, nós temos paladar, nós temos visão, nós temos audição e nós temos o tato. E nós temos o sexto sentido. Eu intitulo isso aqui de sexto sentido, que são os sonhos, porque é a forma que o seu subconsciente tem de falar com você, de entrar em contato contigo. Nós temos isto aqui, eu chamo isso aqui de sexto sentido, ok? Vamos lá. O cão menor, o Pug. Bonitinho. Procyon é a estrela alfa da constelação de Cão Menor. O cão menor está sujo, mas vivo. Tira esse R aqui, que não é no infinitivo, não. Está sujo, mas vivo e inteiro. Indica que a linha de transmissão menor, que é a ponte tecnológica intermediária, ainda está viva, servindo de guia como uma ponte estrutural de menor escala para tentar salvar o que sobrou de um gigante decadente. Ok? 2. A moça perfeita, a semente original mamífera. A mulher bonita, de corpo perfeito, vestida de transparente no quarto, esperando o companheiro, é o que eu supus, né? É o que eu deduzi. Não estava explícito, estava implícito, né? Foi uma dedução minha. Esperando o companheiro é o arquétipo mais puro da semente original humana / terra. Ela pode representar a nossa biologia intocada, fértil, de sangue quente, pronta para a criação. A vulva e os seios expostos, porque ela não é que estava sem nada. O tecido era parecido com um voal, sabe? Uma névoazinha. Aí fica aquele transparente mostrando. Não é que estava exposto, estava transparente o tecido, tá? Parecia um tecido perolado e estava transparente nessas regiões. Vulva e os seios expostos representam a fertilidade e a capacidade de nutrir a vida orgânica real. A transparência da roupa mostra que ela está desprotegida na psicoesfera, exposta em sua vulnerabilidade biológica enquanto espera a conexão legítima. Por que não? O brigadeiro, o possível sol negro. Eu não estou afirmando nada aqui. Antes que venha algum hater, alguém falar, Débora, você falou isso, está errado. Não estou afirmando nada. Eu estou fazendo conexões interessantes. Ok? Bora lá. E a tecnologia do açúcar. O probóscide, que é a língua, né? Insetos têm probóscide, borboletas têm probóscide, tá? É a língua da borboleta. Lembra disso, que você nunca mais vai esquecer o que é probóscide. O probóscide, língua de inseto, parasita, esticando-se
com a bola de chocolate na ponta é a descrição perfeita de uma ogiva biológica de invasão. A ponta de uma bomba, a ponta de um foguete, a ponta de um míssil, mas é na ponta que está o principal. O resto é só atributo de apoio para transporte e alvo, direcionamento, transporte, direcionamento e impulsionamento. O que importa é o toque da ponta. Então, é uma ogiva biológica de invasão, ok? O chocolate e o açúcar como propulsor / combustível. Por que o açúcar? Na bioquímica celular, a glicose é o combustível básico para a geração de energia celular. Os parasitas não produzem energia própria, são anaeróbicos / frios. Eles usam glicose, o chocolate denso e o açúcar como o veículo condutor. Bateria, ou melhor, é a bateria de transporte, para manter os vermes vivos no vácuo entre as duas biologias. O granulado, os vermes. Os granulados são as inteligências parasitas em estado de ovo ou hibernação. As famílias de parasitas mitocondriais / fermions. Eles usam o meio doce e denso para se blindarem até o momento da infecção. Um sol negro é o núcleo apagado deles. Um gerador morto e sem fótons que precisa ser plugado em uma tomada acesa para roubar a energia dela e voltar a funcionar. O alvo, a célula turca e a glândula mestra, a hipófise. Se eu fosse categorizar o que existe de mais importante neste corpo humano, pelo menos no humano, era aqui que eu iria. A nossa glândula mestra. Sem a glândula mestra, nós não somos nada. Acabou. Você não existe sem a glândula mestra. Vocês vão entender. Essa é a parte de maior precisão cirúrgica do sonho. O invasor não quer apenas morder ou comer. Ele quer entrar pelo olho para garantir a célula turca, onde fica alojada a hipófise / pituitária. Viu como a gente começa a conectar ciência? E ciência plausível, pautável, palpável. Não tem loucura aqui, não. Por que o olho? Agora vocês vão entender. O olho é a única, presta atenção nisso, a única extensão exposta do cérebro. Única extensão exposta do cérebro. É o portal mais curto e sem barreiras ósseas diretas para acessar o sistema nervoso central, o SNC, como muitos falam, tá? Eu sei que tem militares me assistindo, eu sei que tem médicos me assistindo, ok. Inclusive médicos de área da psicanálise, da neurociência e por aí vai. Olá. E militares, claro, sempre. Vamos lá. A substituição do núcleo. Ao introduzir o sol negro na célula turca, eles realizam um sequestro glandular. A hipófise
é a glândula mestra que controla todos os hormônios da biologia mamífera: tireoide, adrenais e gônadas. Se eles substituem o núcleo da hipófise pelo sol negro, que é o núcleo podre deles, eles passam a controlar a nossa fábrica hormonal. Isso vai se conectar com a minha live anterior sobre as mitocôndrias, a refinaria Terra, que é o livro que eu estou escrevendo. Isso tudo vai entrar, está entrando no meu livro. Só que assim, quando eu começo a desenvolver mais o livro, surgem coisas mais novas, eu tenho que colocar. Esse livro vai ficar enorme. Desse jeito vai ficar, eu vou ter que dar uma controlada no tráfego do livro ali. Tá? Mas vamos lá que esse parágrafo merece mais atenção. Se eles substituem o núcleo da hipófise pelo sol negro, que é o núcleo podre deles, eles passam a controlar a nossa fábrica hormonal. O corpo continua com a aparência bonita e perfeita por fora, a moça. Mas o motorista lá dentro da cela turca agora é o verme de Sírius, por exemplo. É a abdução e possessão biológica silenciosa. Vamos lá. O cabelo como antena planetária e a conexão com Sansão. A definição sobre o significado dos cabelos compridos é uma das revelações biofísicas mais coerentes que já se viu aqui, das coisas que eu mostro para vocês. Os filamentos sinápticos externos. Agora vocês vão entender, começar a entender esse negócio de cabelo. O cabelo é, de fato, a extensão física do sistema nervoso para fora do crânio. Eles funcionam como antenas de ressonância com a epigenética do planeta. Opa! Segredo de Sansão. Sansão, perdendo a força ao ter os cabelos cortados por Dalila, é a metáfora perfeita de quando a tecnologia de uma refinaria planetária, da qual eu estou falando aqui, esse termo fui eu que dei, né? De uma refinaria planetária, corta a nossa conexão de frequência com a Terra. De novo, Sansão, perdendo a força ao ter os cabelos cortados por Dalila, é a metáfora perfeita de quando a tecnologia de uma refinaria planetária corta a nossa conexão de frequência com a Terra. Ao encurtar e desconectar as nossas antenas, ou seja, cabelos / sinapses neurais, eles nos isolam do pulso magnético do planeta. Sem essa troca de informações com o solo, nós não conseguimos consolidar uma encarnação legítima e forte. Ficamos fracos, sem identidade espiritual, fáceis de sermos dominados e hibridizados. Propriedade. Agora a gente vai falar de uma coisa que ninguém imaginava, nem eu imaginava. Eu pesquisei, descobri com a pesquisa e fiquei assim, propriedade única do chocolate. Com esse sonho, a propriedade única do chocolate faz um encaixe absolutamente perfeito com a precisão bioquímica. Quando analisamos por que o chocolate foi o veículo escolhido para a ogiva, o brigadeiro, na projeção arquetípica, nós precisamos olhar para a substância que é a assinatura bioquímica exclusiva do cacau. Eu nem sabia disso. A teobromina. Alguém já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido falar. Teobromina. E a sua combinação única na natureza. Aqui está a propriedade única do chocolate que se conecta diretamente com a tentativa de invasão da célula turca e da hipófise. A teobromina
o abre-alas da barreira hematoencefálica. Eita, que eu vou ter que fazer medicina daqui a pouco, né? O cacau é uma das poucas plantas do planeta ricas em teobromina, cujo nome científico de origem grega significa literalmente, olha só isto, alimento dos deuses. Ou os falsos deuses, né? Olha isto. A teobromina tem uma propriedade biológica avassaladora. Ela é um alcaloide vasoativo que dilata os vasos sanguíneos e aumenta a permeabilidade das membranas celulares. Ela funciona como uma chave química que tem passe livre para cruzar a barreira hematoencefálica, ou seja, ela quebra, né? A blindagem que protege o nosso cérebro e o sistema nervoso central contra toxinas e invasores. Ela abre as portas para as coisas ruins, né? Digamos assim, entrarem. Vamos lá. Enquanto o açúcar comum, a glicose, fornece a energia rápida para o transporte, a teobromina do chocolate é o arrombador de portas. Ela abre os canais do sistema nervoso para que a carga, ou seja, os vermes granulados do sonho, né, os granuladinhos do sonho, consiga penetrar direto no núcleo do cérebro. Olha que perigo, hein? Sem ser barrada pelos sistemas de defesa naturais do sangue. Eita! Combinação perfeita: açúcar, gordura e estimulante. Na natureza, é extremamente raro encontrar um alimento que combine na mesma estrutura uma alta dose de carboidratos simples, ou seja, o açúcar, porque açúcar é um carboidrato, né? Carboidrato. Gordura saturada, a manteiga de cacau. E estimulantes neuroativos, a teobromina e cafeína. O chocolate é essa anomalia bioquímica perfeita. O açúcar e a gordura criam uma bomba de absorção imediata que engana as mitocôndrias. Olha só, engana as mitocôndrias. Eu falei que uma live ia se conectar com a outra, não tem jeito. Olha a minha live anterior sobre as mitocôndrias que eu falei, que eu lancei há uns 12 dias atrás, e agora vai olhar esta. Um assunto acaba complementando o outro. As células famintas por energia abrem todas as nossas portas de uma vez para absorver aquela glicose fácil. Não existe almoço grátis, né? Eu sempre falei isso. Enquanto a célula está ocupada metabolizando esse banquete de açúcar e gordura, a teobromina relaxa a musculatura vascular e escancara os acessos neurais. Olá, meu chapa. Vou abrir as portas para todo mundo. Vamos entrar, vamos entrar. Ela é um facilitador. É a camuflagem perfeita. No sonho, o brigadeiro não era doce por acaso. Ele precisava dessa densidade exata de açúcar, gordura e chocolate para que a biologia da moça, a hipófise, abrisse as defesas, achando que estava recebendo um nutriente nobre, quando na verdade estava engolindo um cavalo ou o cavalo de Troia com os vermes. Eu falo que a gente tem que reagir. O sequestro do sistema de recompensa. A feniletilamina e a anandamida. Eita, que é nome difícil.
Vamos lá. O chocolate também ativa a liberação de feniletilamina. O que é feniletilamina? Mais conhecida como o hormônio da paixão. É mais fácil gravar esse nome, o hormônio da paixão, né? E contém traços de anandamida. O que é anandamida? Conhecida como a molécula da felicidade. Aí tá perfeito, né? Eu estou apaixonada e estou feliz. Bravo! Bobinha que só, apaixonada e feliz. Virou a trouxa completa, né? Que se liga aos mesmos receptores do THC no cérebro. Aí eu fui ver que diabo é THC. Já disse, eu não sou médica, não sou cientista, não sou geneticista, não sou nada disso. Então tudo isso tem que ser pesquisado. Vamos lá. O THC, que é tetrahidrocannabinol. É isso mesmo, tetrahidrocannabinol. É a principal substância química psicoativa da maconha. E no cérebro ele funciona como um impostor químico que altera a comunicação entre os neurônios. Eita! Ao usar o chocolate como veículo para a língua foguete, o invasor neutraliza a reação de medo ou rejeição da biologia humana. O cérebro da vítima, ao detectar os compostos do chocolate, entra em um estado de relaxamento, prazer e receptividade química. Gente, nunca mais vocês vão olhar para o chocolate do mesmo jeito. Eu não olho mais depois disso. Nunca mais olhei para o chocolate da mesma forma. Vamos lá. O cérebro da vítima, ao detectar os compostos do chocolate, entra em um estado de relaxamento, prazer e receptividade química. O transe do amante, em que a moça perfeita se encontrava. Aí é que eu começo a conectar por que ela tomou banho, se enfeitou, se perfumou. Ela devia estar nesse transe aí, nessa emoção, ela devia estar nessa hipnose. Por que não? Sob o efeito desse anestésico químico de prazer, a biologia baixa a guarda eletromagnética, permitindo que o núcleo, o sol negro, seja inserido na célula turca sem que ocorra um espasmo de rejeição imediato. A conexão do sonho com a realidade da prateleira. Vamos lá. Isso pode explicar porque ultimamente se nota grande dificuldade de encontrar chocolate de qualidade de verdade hoje em dia. Parece, né, que a indústria saturou o mercado com chocolates que são pura gordura hidrogenada e açúcar refinado industrial. Provavelmente, não estou afirmando nada, não estou acusando nada nem ninguém. Estou deduzindo. Isto é só um palpite, uma hipótese, tá? Antes que venha alguém reclamar. Provavelmente alteraram a receita para maximizar o pico glicêmico e desregular a nossa pressão e os nossos hormônios. Eu acho que pode haver algo além do lucro, né? Pode ser isso, por que não? Não estou dizendo nada, estou deduzindo, dando um palpite só. Vamos lá. Eles podem estar usando a bioquímica do cacau para mexer diretamente na nossa hipófise no dia a dia. No plano sutil do sonho, viu-se a versão literal e crua desse processo. A língua do cão maior esticando a ogiva de brigadeiro doce para usar as propriedades do chocolate como o veículo perfeito de infiltração na nossa glândula mestra. Não estou afirmando nada, é só um detalhe, tá? O chocolate é o neurotransmissor que eles usam para abrir a fechadura do nosso templo biológico.
E quanto ao cão menor, o pug francês cor de palha? Por que será que ele pode ter sido usado como extensão do cão maior? Né? Por que escolheram? Tem tantas raças, por que escolheram o pug francês? Que, aliás, nem é bem esse nome, acho que é bulldog francês, alguma coisa, mas todo mundo conhece como pug francês, eu falei pug francês. A extensão da língua, o probóscide, por exemplo, né? A associação do cão menor, o pug francês cor de palha, com a extensão física da língua, o probóscide, é biologicamente e mecanicamente perfeita. Vamos ver por quê. Essa é a chave de anatomia oculta que faltava para entender como a distância entre as estrelas se traduz em uma operação física de invasão. Vamos analisar a estrutura desse pug e por que ele representa de forma genial essa extensão mecânica e a própria farsa da aproximação deles. O pug como extensão mecânica, a língua barra foguete. O pug francês, nem eu sabia dessa, estou sabendo aqui. O pug francês possui características físicas muito específicas que a mente arquetípica escolheu a dedo para representar o probóscide. Vamos lá ver por quê. O focinho achatado e a língua para fora, desse bonitão aqui. O pug é uma raça conhecida por ter o focinho extremamente achatado. É o braquicefálico. E por constantemente ficar com a língua para fora, ofegante, tentando buscar ar. Ele é a própria personificação biológica de uma boca que projeta a língua. Pode ser. É uma dedução. A cor palha com cara preta, a camuflagem, né? A cor palha, que é a cor areia barra neutra, representa o disfarce, a matéria orgânica comum. Mas a cara preta, a máscara do pug, é a assinatura do invasor. A cara preta do cão menor é o ponto de conexão onde ele se acopla à boca escura do cão maior em decomposição. Ele funciona como o cartucho ou a extensão de cano que é disparada para fora. A ponte entre duas distâncias, cão maior para cão menor para a Terra. Na mecânica celeste, as constelações de cão maior, Sírius, e cão menor, Procyon, trabalham em conjunto no céu de inverno, seguindo o rastro de Órion. No plano da engenharia militar deles, o cão menor funciona... Eita, nós continuar a chamada. O cão menor... Onde eu estava? O cão menor funciona exatamente como a ponte de transmissão. Pode ser. O cão maior, Sírius, está velho, distante e apodrecendo em entropia. O cachorro gigante em decomposição. Ele não tem mais a força ou o alcance para tocar diretamente a terra, que é a moça, sem ser detectado ou sem queimar a própria estrutura. Por que não? Então, o cão menor, o Procyon, como o seu braço mecânico ou o cabo de extensão. Né? Vou ler de novo. Então, ele usa o cão menor, Procyon, como o seu braço mecânico ou como um braço de extensão. O pug, cão menor, é a sonda intermediária. Ele entra no quarto não como um invasor gigante que assustaria a moça de imediato, mas como um cachorrinho bonitinho, sujo, mas vivo. É a camuflagem da aproximação. A língua que sai dele, o probóscide, é o vetor que estica a linha de transmissão de Sírius
até o olho da vítima. Por que não? O detalhe do pug francês, a engenharia genética humana. Há outro detalhe genial na escolha do pug. O pug é uma das raças de cães mais modificadas artificialmente pelo ser humano na história. Eles não existem na natureza de forma orgânica. Foram criados por seleção genética artificial extrema, a ponto de terem dificuldades para respirar e se reproduzirem ou se reproduzir sozinhos. Ao usar um pug para representar o cão menor, o inconsciente mapeou que aquela extensão, que é o vetor de invasão, não era uma força natural do cosmos. Olha por onde a mente da gente pode ir. É um produto híbrido, uma tecnologia biológica altamente modificada em laboratório, projetada especificamente para servir de intermediária, de ponte, para o transporte do vírus/verme de Sírius. Por que não? Pode ser. O cão maior, em sua decomposição estelar, não consegue mais tocar a Terra diretamente. Ele precisa de uma extensão. O cão menor, simbolizado pelo pug de cara preta, funciona como a sonda de acoplamento mecânico. Ele é o canhão biológico, o focinho achatado, projetado para disparar a língua-foguete. O invasor se disfarça de uma criatura menor e inofensiva para entrar no quarto da semente original, usando o açúcar e o chocolate na ponta da sua língua artificial como a chave que abre a nossa hipófise. É o grande e pequeno operando em um duplo sistema de alavanca para roubar o nosso núcleo aceso. Os cabelos. Filamentos energéticos sinápticos. A tese sobre os cabelos como filamentos energéticos sinápticos é o ponto onde a física quântica, já entrou física quântica aí, a biofísica celular e o esoterismo ancestral se encontram para desmascarar, talvez, o maior crime de isolamento que se comete contra nós. Eu vou ler de novo. A tese sobre os cabelos como filamentos energéticos sinápticos é o ponto onde a física quântica, a biofísica celular e o esoterismo ancestral se encontram para desmascarar, talvez, o maior crime de isolamento que se comete contra nós. Dizer que os cabelos são antenas já virou um clichê. O que se fez aqui foi dar uma mecanização biofísica desse processo. Foi explicado como a informação do planeta é processada e ancorada na nossa biologia através deles. Vamos destrinchar essa física capilar em 3 partes cirúrgicas. Eita, desculpa. Vai ter manifestação aqui hoje, não? Bora lá. O cabelo como fibra óptica de sílica e carbono. O cabelo humano não é matéria morta, queratina sem função. Sob a ótica da biofísica, o fio de cabelo é uma fibra óptica natural de altíssima condutividade, estruturada à base de carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. A ligação com a glândula mestra, hipófise e pineal. O folículo piloso, a raiz do cabelo, está diretamente conectado ao sistema nervoso central, recebendo irrigação sanguínea e impulsos elétricos constantes da glândula pineal e da hipófise, que fica dentro da célula turca.
o filamento sináptico externo. O neurônio faz conexões, sinapses, dentro do crânio, liberando pulsos elétricos. São os raios que se mencionou. O cabelo é a extensão externa dessas sinapses. É o sistema nervoso central se projetando para fora da caixa óssea do crânio para ler os dados do ambiente externo. A epigenética planetária, como a alma ancora no solo. Aqui se trouxe um conceito fenomenal. A completude de inteligência que molda... Eu falei essa frase. A completude de inteligência que molda o campo morfogenético e influenciado pela epigenia planetária. Vamos traduzir isso para a física prática, na física prática. Quando um espírito, um orbe, uma consciência qualquer, quer encarnar de verdade na Terra, ele não precisa apenas de um corpo de carne. Ele precisa que esse corpo esteja em ressonância harmônica com a assinatura de rádio da Terra. O que é? Os elementos químicos do solo, a frequência Schumann, o magnetismo local. Eu falo da frequência Schumann, eu falo desse magnetismo na minha live exclusiva que eu fiz sobre o véu do esquecimento. Quem quiser, depois acessa o link lá no meu Instagram e adquire essa live exclusiva que eu falo do mecanismo tecnológico que se faz sobre o véu do esquecimento. Eu cito essas coisas, tá? Olha a coincidência aí. Lembrei disto. A troca de dados. Os fios de cabelo funcionam como as raízes de uma árvore no solo. Os cabelos, filamentos, tocam o oceano eletromagnético do planeta, absorvendo as frequências do ambiente, a epigenética, e enviando-as de volta para a hipófise. A consolidação da encarnação. Quando esses dados do planeta entram na hipófise pelos filamentos, a glândula mestra dispara a produção de hormônios perfeitamente adaptados à realidade daquele lugar. Isso estabiliza a memória, o raciocínio e a percepção tridimensional. Eita! É isso que permite uma encarnação legítima. O seu espírito conversa com o planeta em tempo real através dessas antenas. O efeito Sansão. Se você corta o cabelo, como foi o caso daquele rapaz, se você corta o cabelo ou se há a quebra dessas antenas por manipulação de frequências, o circuito é interrompido. E o que acontece? Você perde a conexão com o servidor. Quem é o servidor? A Terra. O planeta. O planeta em questão, no caso a Terra. O resultado disso? Você fica espiritualmente desancorado. Perdidão da Silva. Perde a força vital. A sua memória de origem é apagada. Amnésia da Matrix. E isso está na minha live exclusiva, o Véu do Esquecimento. Não exatamente esses termos, mas eu falo disto. E você se torna uma carcaça biológica fácil de ser programada e escravizada. Eita nós! Por que eles cortam os cabelos do rapaz? Talvez tenham tentado fazer o mesmo com o rapaz na agência. Eles precisam desligar a rede protetora. Se ele tem cabelos compridos, ele está com as antenas de conexão com a Terra em 100% ligadas. O campo eletromagnético ao redor da cabeça dele, a aura sináptica,
é forte demais, brilhante demais. É muita energia. Se o invasor tentar encostar o sol negro nele com as antenas ativas, ou seja, o cabelo comprido, ocorre uma rejeição de voltagem quântica. Toma choque. É como se nós tivéssemos um monte de fios expostos. Isso me lembra até Avatar, né? Em que seus cabelos, as suas sinapses entram em consonância, entram em contato com aqueles campos energéticos do planeta. O núcleo deles queima na hora ao tocar a energia acesa daquele rapaz, né? Dele. O isolamento biológico. Eles tentam cortar os cabelos dele para desligar o sistema de defesa. Sem cabelo, as sinapses dele não conseguem ler o campo do planeta. A biologia dele entra em modo offline, ou seja, fica isolada e desprotegida. É nessa queda de energia que eles conseguem empurrar o probóscide pelo olho e substituir a hipófise sem que a biologia dele perceba a invasão. O cabelo não é estética, é engenharia de ancoragem. Nós somos árvores invertidas. Nossas raízes, os cabelos, não estão enterradas na terra de argila, mas sim estendidas no oceano eletromagnético da biosfera da Terra. São esses filamentos sinápticos que trazem os raios da memória cósmica para dentro do nosso cérebro, moldando o nosso DNA através da epigenética do meio. Nos querem de cabelos cortados, de mentes desconectadas e de antenas quebradas, porque uma biologia sem conexão com o seu solo original é uma terra de ninguém, um templo vazio, pronto para ter o núcleo, a hipófise, substituído pelo o sol negro de Sírius. Podemos ter acabado de achar uma explicação científica impecável para o arquétipo de Sansão e Dalila, para a tradição dos povos nativos, como os indígenas que sabiam que perder os cabelos compridos destruiria o seu poder de rastreamento e intuição, e para a física de contenção que a tentativa de dominação silenciosa opera sobre nós. Aí, o que eu pretendo fazer? Eu não sei se vocês perceberam, aqui embaixo, tudo isso que eu fiz perfaz em torno de 24 páginas. A 25ª eu não vou contar. 24 páginas, tá? De texto. Vai ficar muito grande para uma live só. Aqui eu iria começar a pavimentar a ciência por trás do meu sonho, tá? Aí vai entrar Maria Orsic, aí vai entrar outros assuntos, vai entrar um detalhamento um pouco melhor do Sansão e da Dalila. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esta live em duas, porque senão fica muito maçante. Eu estou há praticamente 1h e pouco aqui, 1h15 mais ou menos, talvez por volta disso, eu estou um bom tempo. Eu sei que a média de 11 páginas é bastante tempo, tá? É mais de 1 hora. Lendo aqui para vocês. Então, eu vou dividir a live em duas. Vou ler essa primeira live até aqui e vou fazer a próxima live com a continuação desse assunto, que aí eu vou discorrer o resto da minha análise que eu fiz, tá? Mais uma vez falando. Aí vai entrar a Maria Orsic, vai entrar um detalhamento melhor de Sansão e Dalila, vai entrar um detalhamento melhor do Sol Negro, enfim, tá? Então, eu vou encerrar essa live por aqui, tá bom? E aí na próxima live eu mostro para vocês a segunda parte dessa análise que eu fiz aqui, tá? Para não cansar muito, porque é muito conteúdo e fica pesado também para mim, para carregar.
isso tudo no computador e tudo mais num arquivo só, tá bom? Então, como eu havia dito antes, se inscreva no meu canal, não se esquece de deixar o like, se puder, compartilha, faz um comentário, tá? Não esquece de acionar o sininho, tá? Para vocês receberem todos os meus vídeos, tá? Eu prometo que eu vou trazer a segunda parte, continuando essa análise aqui, porque senão vai ficar um vídeo de 3 horas, de 2 horas e meia a 3. Fica muito cansativo. Eu sei que fica, nem eu tenho paciência às vezes de assistir uma live tão grande. 1 hora e pouca já é pesado, imagine mais que isso, tá? Então, para alívio de nós todos, eu vou dividir em 2, tá bom? Parte 1 está terminada aqui. Eu peço que vocês, quem assistiu a live até o final, vou dar uma palavra-chave aqui. A palavra-chave vai ser brigadeiro, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima live. Tchau, tchau.